tá com saudade do Campeonato Brasileiro, né? Pode ficar tranquilo que amanhã essa saudade acaba. Semana recheada. Tem Cruzeiro e Fortaleza aqui em Belo Horizonte. Vamos começar falando do jogo do Cruzeiro. É amanhã no Mineirão, às 7 da noite, com transmissão do Premier. E vamos pra lá. Guilherme Frossar tá na Toca da Raposa, na verdade, pra gente falar do gramado do Mineirão. Eu quero saber, mas antes, a diretoria tá se movimentando. Tem reforço confirmado, Frossar? Boa tarde. Tudo bem, Maurício? Boa tarde pra você, pra todo mundo que tá com a gente no Globo Esporte. Tem sim o Elibelton Palacios, um colombiano de 30 anos. Ele é lateral direito, mas faz também a zaga, joga também como zagueiro. Tava no futebol espanhol, no Elche da Espanha, assinou um pré-contrato com o Cruzeiro e chega em julho, quando termina o contrato dele lá na Europa. Além desse jogador, o Cruzeiro ainda tá se movimentando para contratar outros reforços, quer também um zagueiro, e o Rodrigo Caio, jogador que tá no Flamengo sem ser muito aproveitado por lá, é um jogador que o Cruzeiro analisa. O Cruzeiro ainda não fez uma proposta oficial para esse jogador, mas está monitorando a situação e vai ter que avaliar a situação médica, já que é um jogador com histórico de lesão, Maurício. Tá certo, professor. Agora vamos falar do gramado do Mineirão, voltando a ser assunto, né? Como é que tá? Pois é, assunto o ano inteiro, né? O gramado do Mineirão não está nas melhores condições, pelo que a gente vê nas imagens. As imagens mostram um gramado irregular, pelo menos do ponto de vista de coloração ali. A empresa que gerencia o Mineirão informou que algumas partes do gramado foram trocadas para garantir melhor jogabilidade ao longo de toda a temporada. Até o final do ano tem muito jogo por lá. Só que a administradora disse que, apesar da coloração estar um pouco diferente, a jogabilidade está garantida para amanhã, Cruzeiro e Fortaleza, às 7 horas por lá. Maurício, volto com você. Tomara que a bola role bem. Obrigado pelas informações. Vamos pegar. Bora com notícias do Cruzeiro, pessoal. Lembrando que amanhã tem jogo contra o Leão do Pici, velho. Pois é, amanhã é um dia agitado pro Cruzeiro, dentro e fora de campo também, a gente vai falar disso. Pois é, então, pra gente poder falar de um dia agitado do Cruzeiro, fechou a preparação pensando nesse jogo contra o Fortaleza, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Amanhã, 7 da noite, no Mineirão. O Cruzeiro divulgou a última parcial. 25 mil torcedores já garantiram presença no Gigante da Pampulha, então o público deve ficar aí na casa dos 30 mil, tem mais hoje ainda de venda, e amanhã acho que não deve ter um movimento muito grande, então se chegar a 30 mil, acho que vai ser um público até mais do que esperado, diante dessa última parcial que divulgou o Cruzeiro. A gente falou disso aqui, né, Seabra? Meio do mês, o time não tá contribuindo, o horário também não é muito legal, e aí o torcedor que poderia comparecer no maior número, mas aí deve ficar mesmo na casa de 30 mil torcedores. O Cruzeiro também divulgou a relação dos jogadores que vão participar dessa partida, e aí algumas coisas que a gente pode pontuar aqui. A primeira positiva é, de novo, o Robert, garoto, cria da base, entre os relacionados para essa partida, e a presença também de outro cria da base, o Kaique, que voltou da seleção sub-20 com dores no tornozelo direito, participou de 3 desses 6 treinamentos que fez o Cruzeiro nessa preparação para o jogo contra o Fortaleza, e aí vai para o jogo, vai para a partida, é uma opção também para a lateral esquerda do Cruzeiro. A questão que a gente levantava também com relação ao Fernando Henrique, volante do Cruzeiro, estava treinando normalmente, aí acredito que seja uma opção do técnico Pepa mesmo. Não está entre os relacionados, havia até essa expectativa por conta da ausência do Jussa, ele que foi titular no clássico contra o Atlético, de lá pra cá não jogou mais, recebeu naquela partida, naquela falta inclusive que originou o gol do Hulk, que deu a vitória pro Atlético, o Jussa recebeu o 3º amarelo e não jogou o jogo contra o Bahia, e aí por força de contrato agora não enfrenta o Fortaleza. Vamos passar aqui a lista de relacionados, Xará, rapidinho. Manda. Aqui, sei que hoje o tempo é curto, mas a gente vai rapidinho aqui falar tudo que tem do Cruzeiro. Goleiros Anderson, Gabriel Mesquita e Rafael Cabral. Defensores Formiga, Kaique, Oliveira, Castan, Marlon Neres, Reinaldo e William. Meio campo Daniel Júnior, Felipe Machado, Ian Lucas, Vital, Neto Moura, Nicão e o Alisson. Os atacantes Bruno Rodrigues, artilheiro do Cruzeiro na temporada, 8 gols. Gilberto, Henrique Dourado, Robert e Stênio, além do Wesley, camisa 11 do Cruzeiro. Então são os relacionados, aí o Pepa deve cortar um jogador, apenas 23 vão pro jogo, e aí provavelmente o Gabriel Mesquita, pelo menos ele tem feito isso, dos 3 goleiros ele tem cortado o Gabriel Mesquita para essa partida. E aí fica essa expectativa, pelo menos pra mim, eu acredito que seja a ausência do Fernando Henrique, que a gente esperava por ele, tá treinando, intensificou mais esse período que teve de data FIFA, um trabalho mais forte, e ficava a expectativa, até por conta da ausência também do Jussa.
acho que aí é por conta uma análise do Pepa mesmo, né? Aí é mais na conta do Pepa, o treinamento, né? O treinamento que a gente não vê, nós falamos justamente sobre isso aqui anteontem, aliás, a gente vive falando sobre isso, né? Porque os clubes não deixam a gente assistir os treinamentos, então a gente não sabe como que o cara tá treinando, né? Se tá bem ou se tá mal, mas tô vendo pela relação aqui que o Ian Lucas e o Nicão estão relacionados, né? Não. E aí? O Ian Lucas não entrou até agora com o Pepa, né? O Nicão ainda teve algumas oportunidades, mas o Ian Lucas não. Mas vamos ver se tem alguma coisa está acontecendo, porque não tem condição. Alguém até falou sobre o Nicão, ontem a gente falava sobre o Nicão e o pessoal falou que, mas o Nicão, o Cruzeiro negociou, o Nicão é emprestado pelo São Paulo, né? E o Cruzeiro aceitou pagar o São Paulo pelo empréstimo do Nicão, que foi, aliás, uma ótima contratação, mas até agora, nada. Nem na posição dele ele foi escalado, não rendeu nada, o Ian Lucas também não teve oportunidade. Então, sinceramente, viu, Léo, eu não entendo o que está acontecendo em relação a esses dois jogadores aí, não. É difícil saber, né? Mas pode ser até uma parte psicológica e tal, mas que realmente a gente esperava muito mais, principalmente do Nicão também. O Nicão vinha de ótimas temporadas pelo Atlético Paranaense, no São Paulo ele foi decepcionante, e aqui no Cruzeiro, meio do ano e nada constou. Fez um golzinho ou outro aí no Campeonato Mineiro, mas com atuações não condizentes, né? Com o peso, com o valor da sua contratação. Então, vamos ver. 10 dias aí, talvez, quem sabe, o Pepa tenha conseguido, né? Uma mágica para recuperar esse jogador, principalmente. Se o Nicão consegue se encaixar, consegue voltar a jogar, seria um baita de um reforço para a sequência da temporada, né? Mas aí é só Deus sabe. Olha, Leão, o Nicão que desperta interesse de outros clubes da Série A. Ontem foi divulgado o interesse do Curitiba. O Curitiba chegou a oferecer, fazer uma proposta pelo jogador, lanterna do Campeonato Brasileiro, fez uma proposta e o Nicão não aceitou, ele recusou essa proposta, muito mais pelo carinho, a passagem que ele teve no Atlético Paranaense, Furacão, rival, e aí acabou recusando essa proposta do Coxa. Teria, acho, mais espaço por lá, mas enfim, há uma expectativa ainda de que o Nicão possa render um pouco mais, ou render pelo menos um pouco, né? Já que ainda não rendeu aqui na Toca da Raposa. Começou até bem o Campeonato Mineiro, fez 2 gols no Campeonato Mineiro, mas aí acabou perdendo espaço, já com o Pesolano mesmo, e aí com o Pepa até teve algumas oportunidades, mas aí acabou não firmando na posição. Cruzeiro que confirmou, e a gente trouxe aqui na destaque a contratação do defensor Elibelton Palacios. A gente fala defensor, ele jogou no Elche, o clube da Espanha, inclusive caiu para a segunda divisão, numa linha de 3 zagueiros mais pela direita, então fazia a zaga, mas pode jogar também como lateral, e aí acho que é saber mais do jogador, né? O Pepa, quando disse aqui, ele disse que ia escutar de cada jogador onde ele prefere jogar para respeitar a posição de cada um. Então é entender do Elibelton onde que ele pretende brigar por posição nesse time. Se na lateral direita, e aí a briga seria mesmo com o William, ou se na zaga, a brigar exatamente com o Lucas Oliveira, né? Já que pela esquerda o zagueiro é o Castan. Então fica o questionamento aí, onde vai brigar por posição o Elibelton Palacios, lembrando que é um pré-contrato, né? Não é o contrato ainda já assinado, então é um pré-contrato. O Cruzeiro divulgou que espera o jogador já no próximo mês para fazer esse trabalho de exame médico, mas assina até 2025 com o colombiano, que tem 30 anos e seria uma dose de experiência também nesse time, já que tem uma média de 25, 26 anos o time do Cruzeiro. Jogador um pouco mais tarimbado, né? Mais tarimbado, não tem função de ser aquele zagueirão de fazer tantos gols assim, mas eu acho que o zagueiro, velho, primeiro tem que pensar em fechar o cadeado, defensivamente falando. Então, pré-contrato só por enquanto, né, Xará? Por enquanto, pré-contrato, e ainda mais pelo lado direito, né? O Oliveira já falhou algumas vezes no ano, inclusive aquele jogo contra o Grêmio, custou a eliminação do Cruzeiro. Também não vem num ano muito bom. Curiosamente, ele mudou a numeração, né? Ele que usava a número 26, se não me engano, passou a usar a número 6 agora, e aí até teve uma melhora para quem acredita em superstição, alguma coisa nesse sentido, mas acabou falhando também em alguns momentos, e aí também oscila, e se o Elibelton optar por disputar a posição na zaga, vai disputar com o Lucas Oliveira. Pra gente falar ainda de negociação, Seabra, o Cruzeiro prepara uma renovação de contrato
com o Rafael Bilu. O contrato dele vence agora no meio do ano, ele que está se recuperando de uma cirurgia, não deve jogar mais esse ano, se machucou no jogo contra o Santos. A gente até falou disso ontem, né, Lelão? Um pouco mais de 10 minutos em campo, como titular, inclusive foi a primeira oportunidade que ele teve como titular, acabou rompendo o tendão de Aquiles, e aí fez essa cirurgia, está se recuperando. O Cruzeiro prepara uma renovação de contrato, apresentar essa renovação para que o jogador, até em forma de gratidão pelo que ele fez o Cruzeiro até aqui, né? Então, o Cruzeiro deve apresentar uma renovação de contrato. Outro jogador ainda na mira, a gente falou ontem, o zagueiro Rodrigo Caio, né? Passou por 2 cirurgias no joelho. O Cruzeiro prepara até a equipe médica para que possa enviar ao Rio de Janeiro para preparar, dentro dos padrões que tem o Cruzeiro hoje financeiro, uma oferta para o jogador para que possa vir e, quem sabe, somar também para essa zaga do Cruzeiro. Tecnicamente, um jogador muito bom, né, Lelão? O Rodrigo Caio chegou à seleção brasileira, não foi à toa, deu uma volta por cima na carreira depois de ficar conhecido como um zagueiro dócil, né? Digamos assim, após o fair play no clássico contra o Corinthians, num lance com o Jô, mas aí realmente a questão clínica deve ser muito bem analisada pelos médicos do Cruzeiro, não resta a menor dúvida. Agora, se tiver condição, que me perdoe Castan, mas é dança, viu? Que aí não tem muita comparação, não. Mas, realmente, essas lesões recentes do Rodrigo Caio, inclusive, o tiraram da Copa do Mundo. O Tite o esperou até o último momento, e todos nós sabemos disso. Ele seria um dos zagueiros convocados para a Copa do Mundo do Catar. Verdade, e aí, você aprova, gosta do futebol do Rodrigo Caio? Olha, eu nunca fui muito fã do Rodrigo Caio, não. É um jogador que chegou na seleção, tem futebol, claro, ninguém chega na seleção a todo, nada, né? Principalmente nesse momento, como o Lélio disse, tem que ter uma avaliação clínica muito bem feita, porque ele vem de uma sequência de lesões que é ruim pro jogador, né? É chato isso pro jogador, a gente sempre vê o jogador sofrendo muito em departamento médico e tal. Agora, eu acho que o Cruzeiro, contratando o colombiano aí, o Palácios, com mais os 2 que estão jogando, com mais 2 que estão fora, né? Neres e Reinaldo, não sei, mais um zagueiro, mas tem outras posições mais carentes aí no elenco do Cruzeiro, né? Com certeza sim, né? E aí o Cruzeiro renovou também com o Pedrão, zagueiro cria da base. Eu acho que à medida que vem jogadores de fora também, os da base, eles acabam também perdendo espaço, né, Seabra? E aí é uma questão também que a gente tem que levar em consideração. Renovou com o Pedrão, um jovem, 19 anos, é um perfil europeu, até por conta da força física que tem. Chegou a jogar, fez 2 jogos ano passado, Operário, o outro jogo de cabeça realmente não me lembro, mas participou de 2 jogos ainda com o Pesolano, então tem idade sub-20 ainda, então é um jogador que promete muito. Então o Cruzeiro já pensando no futuro com relação a esses jogadores. 2 notícias aqui, Rafa, pra gente poder encerrar. Ontem o Cruzeiro perdeu, né, no Campeonato Brasileiro Feminino, primeira partida das quartas de final pro Corinthians, 2-1, pênalti, acho que não dá pra falar nem polêmico, né? Um pênalti que não existiu, né? Marcado pro Corinthians, o segundo gol do Corinthians. Bizarro, viu? Não dá nem pra falar que foi polêmico, né? E com VAR, né? Pois é. Só pra lembrar. Bem... nem sei, dá pra falar questionável, não existiu um pênalti, né? Não teve toque. Eu não né? achei absolutamente nada, cara. Inclusive, você vê que o VAR tava em campo porque minutos antes teve um lance de um suposto pênalti numa jogada ofensiva do Corinthians, que o responsável pelo VAR mandou segurar a cobrança do escanteio, demorou ali aproximadamente 1 minuto, depois viram que não foi nada, mandou seguir o lance. E aí na reta final do jogo, o Cruzeiro se segurando, porque a qualidade do Corinthians é infinitamente superior à equipe do Cruzeiro, não desmerecendo aqui, obviamente, o trabalho das cabulosas. Aí vão e me arrumam aquilo ali, velho. Com a menção da palavra, é sacanagem, na boa. E vou te falar, menção honrosa aqui, assim, não é nenhum mérito não, porque o gramado do Mineirão está um pasto, né? Está um lixo, mas o Soares de Azevedo lá em Muriaé não tá lá uma maravilha também, tá N vezes melhor do que o Mineirão. Né? Pois pra falar dessa qualidade técnica, né, Xará, só pra reforçar isso que você tá falando, primeiro encontro delas no ano, ficou 7-0 pro Corinthians, né, então aí dá pra ver a diferença técnica dos 2 times. De qualquer forma, foi um resultado até certo ponto comemorado por essa distância
das duas equipes. E aí, para poder fechar, Xará, amanhã a gente recebeu, na semana passada, o Gabriel Souza e falou muito disso. Está marcada a reunião da Assembleia dos Credores, né? Então, amanhã, a partir de 13h, uma reunião que vai acontecer de forma virtual. Então, até a respeito daquilo tudo que a gente conversou aqui com o Gabriel na última semana, ele que é da Álvares e Marçal Financeira, que cuida dessa parte financeira do Cruzeiro Associação. Então, amanhã acontece essa assembleia e, dependendo do número de credores, ela pode acontecer. Se caso não alcançar esse número de credores, ela passa para o dia 28 e dia 28 ela acontece independentemente